O que é um arquétipo e para que ele serve? Bom, um arquétipo surge da nossa tendência de criar padrões através da experiência. Facinho de entender, olha só. Imagina que você, perto de você, tem alguém que está sempre demandando atenção, demandando cuidado, a sua disponibilidade e assim por diante. Como você reage a isso? Vamos supor que em algum momento da tua vida você se deparou com essa situação e agiu de uma determinada maneira que você achou que foi positiva, que fez sentido. E aí você começa a repetir esse comportamento para o resto da sua vida. Sempre que tem alguém demandando alguma coisa, a minha atenção, o meu cuidado e assim por diante, eu ajo de determinada maneira. E isso pode, no tempo, quando você ficar mais velho ou em qualquer momento da vida, isso pode começar a gerar incômodo, porque você se sente obrigado a se relacionar ou a se comportar daquela maneira. Tem pelo menos duas respostas clássicas que você pode dar a esse comportamento do outro, a essa demanda. A primeira é dar atenção, a se colocar disponível, a ajudar, a acolher, a cuidar e assim por diante. E um outro comportamento é não querer. É ignorar, é rejeitar, não vai dar, desculpa, inventar desculpas e assim por diante. Mas o que eu quero dizer com esses exemplos? Que a experiência e a resposta que eu dou a uma determinada experiência cria um padrão. E esse padrão especial eu usei de propósito porque a gente pode exemplificar isso em termos arquetípicos de uma forma muito fácil, muito clássica, que é o arquétipo de grande mãe. O arquétipo de grande mãe reúne a experiência de toda a humanidade, desde que a humanidade existe, se relacionando com a maternidade. Não só uma mãe que teve um filho, uma filha, mas toda a relação de maternidade. Do marido que tem uma esposa que é mãe, de um marido que tem uma mãe, de uma filha que tem uma mãe, de uma filha que além de ter uma mãe também tem um filho, ou seja, também é mãe, e qualquer outra relação de maternidade que vocês possam imaginar. Mas além disso, como é esse comportamento de maternidade, maternal? Porque você não tem um único tipo de mãe. Você tem a mãe, por exemplo, acolhedora, que dá suporte, a mãe suficientemente boa, fazendo referência a um vídeo que a gente fez aqui no canal, mas também pode ser a mãe que dá tanta atenção que acaba protegendo demais e restringindo demais. Ou seja, a criança não consegue se desenvolver direito porque tem tudo. Por outro lado, também é a mãe que rejeita, que abandona, que não quer saber do filho. E lembrando aqui que eu não estou falando de uma relação necessariamente biológica, mãe-filho. Até porque na ciência existem teorias que falam que não existia uma mãe única para cada filho único. Que as mulheres do grupo cuidavam das crianças como um todo. Isso lá atrás, em algum momento da história humana. Então eu estou falando da relação entre a criança, mas também a pessoa em várias fases da vida, com a noção dessa mãe, desse cuidador, ou o nome que você quiser chamar. A gente vê isso, claro, de forma bem instintiva nos animais, mas veja, não estou falando de instinto, o instinto materno, ou instinto de procriação, perpetuação da espécie, eu estou falando aqui da relação e do padrão que isso se forma. Então, o arquétipo de grande mãe reúne a experiência de toda a humanidade com a mãe do outro, com a sua própria mãe, com o filho e assim por diante. Então, ele nos dá tendências de comportamento e é aí que vem a segunda pergunta, para que serve? Sabendo que existe um padrão que vai nortear eu enquanto pessoal, porque o arquétipo ele é comum a toda a humanidade, ele é coletivo, mas ele influencia eu como indivíduo, você como indivíduo, no tratamento dessa ideia chamada mãe, que às vezes é com a tua própria mãe, com cuidadores ou até com filhos e pessoas que precisam de cuidado e assim por diante. E isso vai influenciar depois como que você se relaciona com as pessoas que você tem interesse, mas isso é um outro papo para outro dia. Mas é importante para o teu autoconhecimento. Através disso, sabendo que o arquétipo influencia as suas próprias decisões,
porque ele mostra mais ou menos os caminhos trilhados e inconscientemente você vai por um, esse um que você tomou pode estar te incomodando, pode não fazer parte daquilo que você acredita que faz sentido e do seu eu verdadeiro, do seu eu mais amplo. Conhecendo os arquétipos, você tem a possibilidade de conhecer mais o que você faz hoje em dia, as influências que você tem de padrões que um dia você criou e até ver se isso é coerente, se isso faz sentido e se aproximar cada vez mais de quem você é profundamente. Deixa aqui nos comentários se você quiser mais vídeos como esse, um beijo no seu coração e até a próxima.